Olá, seja bem-vindo à unidade 3 e esta é a aula 9. E aí, está todo mundo preparado para o tema desta unidade que será funções executivas? Você sabia que ter um funcionamento competente, funcional do seu cérebro impacta diretamente na sua qualidade de vida, no seu sucesso por toda a vida e na sua longevidade? E o que você já sabe sobre funções cognitivas de alto desempenho? Nessa unidade, trabalharemos com a ideia, a hipótese do que são funções executivas e os conceitos e componentes que estão embaixo desse grande guarda-chuva. Começaremos a unidade com um conceito básico, genérico, que já foi pré-ativado com a leitura dos 3 textos do roteiro de aula deste mês e com os vídeos Adventures of You. Se você fez a tarefa de casa, você trabalhou com o conceito já aprendido de ativação prévia, que é ir preparando memórias que vão ser necessárias para esta aula 9 e para toda a unidade 3. Então, você já começou a dizer para o cérebro onde e como ele vai armazenar a informação. Com todos os nossos estudos aqui no Supera, nós já fomos pré-ativando rotas, organizando e relacionando informações de forma gradual. E tenho certeza que quando eu der a informação, você, meu querido aluno, educador, gestor franqueado, vai vir com a sensação de isso eu já sei. Então, isso que ela está falando agora tem a ver com aquilo. E o que é mais surpreendente, suas cabeças vão fazer assim. Vamos lá? Iniciar o que é o funcionamento executivo do cérebro. A princípio, o termo funcionamento executivo parece algo que pertence aqui à sala de reuniões. Provavelmente, a palavra executivo evoca a imagem de uma pessoa realizando todas as tarefas necessárias para ter sucesso em um negócio, gerenciar o tempo, organizar-se, mudar de curso quando necessário, criar estratégias e pensar no futuro. Mas esta aula não é sobre ensinar você a ser o próximo CEO de uma grande empresa. Trata-se de aprender a como podemos ensinar nossos alunos a ser o CEO do seu próprio aprendizado. Então, conceito. Funções executivas possibilitam trabalhar mentalmente com ideias e ter um tempo para pensar antes de agir, enfrentar novos desafios imprevistos, resistir às tentações e ficar focado. As funções executivas centrais são inibição de resposta, autocontrole, resistir às tentações e resistir a agir impulsivamente. E controle de interferência, atenção seletiva e essa inibição cognitiva também. Outra, memória operacional e flexibilidade cognitiva, incluindo pensar criativamente, fora da caixa, a partir de diferentes perspectivas e adaptando-se rápido e flexível às novas situações. Conceito. A função executiva tornou-se um termo genérico, usado para uma diversidade de processos cognitivos hipotéticos, incluindo planejamento, memória de trabalho, atenção, inibição, automonitoramento, autorregulação e iniciação realizada por áreas pré-frontais do lobo frontal. Embora o conceito de funções executivas tenha sido definido pela primeira vez na década de 70, o conceito de um mecanismo de controle foi discutido já em 1840. Lembram do Phineas Gage? Talvez ele ofereça um dos estudos de caso mais fascinantes associados a funções executivas. Em 1840, como capataz da construção de ferrovia, Phineas foi perfurado por uma grande haste de ferro através do seu lobo frontal. Este acidente destruiu a maioria do lobo frontal esquerdo. Phineas sobreviveu e, após um período de recuperação, mudanças do comportamento e personalidade de Phineas tornou-se aparente. Phineas foi descrito como desinibido ou hiperativo, o que sugere uma falta de inibição frequentemente encontrada em pessoas com danos no córtex pré-frontal.
Este caso e outros levaram os primeiros pesquisadores do cérebro a investigar mais detalhadamente o papel dos lobos frontais e o conceito de função executiva. Carl Preben, professor da Universidade de Chicago, falecido já em 2015, tem mais de 700 papers sobre processamento cerebral e já em 1973, Preben foi um dos primeiros a usar o termo executivo quando discutia questões de funcionamento do córtex pré-frontal. Desde então, pelo menos aí uns 30 ou mais construtos, conceitos, definições foram incluídos sobre o termo genérico funções executivas, tornando o conceito difícil de definir operacionalmente. Lá na década de 1950, psicólogos e neurocientistas ficaram mais interessados em entender o papel do córtex pré-frontal no comportamento inteligente. A próxima fala traz uma série de nomes de pesquisadores e datas que vão nos situar nos estudos sobre funções executivas nas últimas décadas. Mantenham sua atenção nos próximos 6 a 7 minutos e não precisam anotar o nome dos pesquisadores. O importante é captar a ideia do quanto se estuda e pesquisa no mundo inteiro sobre o funcionamento executivo do cérebro, ok? Bem, o psicólogo britânico Donald Broadbent, 1953, descreveu as diferenças entre processos automáticos e controlados. Essa distinção ela foi mais elaborada por Shiffrin e Schneider em 1977. Esses autores introduziram a noção de atenção seletiva, a qual as funções executivas estão intimamente relacionadas. Em 1988, Chalice também sugeriu que a atenção é regulada por um sistema de supervisão que pode sobrepor as respostas automáticas em favor de um comportamento com base em planos ou intenções. Este conceito foi sugerindo lentamente que esse sistema de controle está alojado na parte mais anterior do cérebro, o córtex pré-frontal. Muitos autores tentaram definir o conceito de função executiva usando modelos que variam de um a vários componentes embaixo desse guarda-chuva. Lesak, por exemplo, em 1995, sugeriu que as funções executivas consistiam em componentes relacionados à volição, planejamento, ação intencional e desempenho efetivo. Lesak ele tem hipotetizado que cada componente envolve um conjunto distinto de comportamentos relacionados. Uma revisão dessas definições de funções executivas de Anderson, já agora em 2002, diz que os processos associados ao funcionamento executivo são numerosos, mas os principais elementos incluem antecipação, seleção de objetivos, planejamento, iniciação de atividades, autorregulação, flexibilidade mental, desdobramento de atenção e utilização de feedback. Em 2004, Byron propõe: as habilidades do funcionamento executivo permitem que o indivíduo perceba estímulos do seu ambiente, que responda adaptativamente, mude de direção com flexibilidade, antecipe objetivos futuros, considere consequências e responda de maneira integrada e de bom senso. Agora, já estamos aí em 2005 e para Burgess e Simons e outros pesquisadores como Esp, Miller, Cohen, as funções executivas, também chamadas de controle executivo ou controle cognitivo, referem-se a uma família de processos mentais do sistema top-down, quando você precisa se concentrar e prestar atenção. Quando trabalhar no automático ou confiar no instinto ou intuição seria desaconselhável, insuficiente ou até mesmo impossível. Os pesquisadores Reynolds e Horton, já em 2006, sugeriram que os componentes das funções executivas são distintos do conhecimento geral. Eles sugerem que as funções executivas representam a capacidade de planejar, fazer coisas e realizar ações adaptativas, enquanto o conhecimento geral está relacionado à retenção de um conjunto organizado de fatos objetivos. Eles também hipotetizaram que as funções executivas envolvem
tomada de decisão, planejamento de ações, geração de novos resultados motores adaptados às demandas que vêm do mundo externo, em vez de retenção passiva de informações. Já em 2012, Delis coloca com simplicidade: as funções executivas refletem a capacidade de gerenciar e regular o comportamento de uma pessoa para atingir as metas desejadas. Naglieri e Boldenstein, em 2013, basearam sua visão dos aspectos comportamentais da função executiva em um grande estudo longitudinal com crianças americanas. Eles sugerem que a função executiva é melhor representada como fenômenos únicos, conceituados como a eficiência com a qual os indivíduos adquirem conhecimento e como problemas podem ser resolvidos em 9 áreas. São elas: atenção, regulação emocional, flexibilidade, controle inibitório, iniciação, organização, planejamento, automonitoramento e memória operacional. Bem, saltamos agora para 2018. Jacob e companhia pedagógica afirmam que tudo que esses pesquisadores já estudaram e pesquisaram faz sentido e é bastante coerente conceitualizar funções executivas como sendo habilidades essenciais para a saúde física e mental, sucesso na escola e na vida e desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. Resumindo em uma frase, você no controle da sua vida. Conclusão: nos últimos 150 anos, avanços significativos e críticos foram feitos em nossa compreensão na maneira pelo qual o cérebro regula, gerencia, organiza e ajuda as pessoas a interagir com o seu ambiente. Agora está bem documentado que para funcionar efetivamente, o cérebro requer um sistema executivo. Esse sistema de funcionamento executivo controla e gerencia outros sistemas, habilidades e processos. As áreas pré-frontais dos lobos frontais executam principalmente essa operação. Essas são partes do cérebro que, de uma perspectiva evolucionária, é muito recente. Então, não é surpreendente que os seres humanos possuam um complexo sistema de funções executivas. É complexo porque existe esforço, sim. Usar funções executivas existe um esforço cerebral, porque é mais fácil continuar fazendo o que você tem feito do que mudar. É mais fácil ceder à tentação do que resistir. E é mais fácil operar no piloto automático do que considerar, monitorar o que fazer a seguir e mudar. Existe, no entanto, esse consenso geral das 3 funções executivas centrais. Quais são elas mesmas? Inibição, controle inibitório, incluído autocontrole, inibição comportamental e controle de interferência, atenção seletiva e inibição cognitiva, ok? Memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, também chamada de mudança de cenário, flexibilidade mental ou mudança mental, que está estreitamente ligada à criatividade. Desses componentes, funções executivas de ordem superior são construídas como raciocínio, resolução de problemas e planejamento. Pesquisas futuras continuarão a definir, entender, desenvolver intervenções estratégicas e clínicas para facilitar o desenvolvimento e a operação do sistema de funcionamento executivo. Ok, até aqui trabalhamos com uma variedade de definições de funções executivas. Essa é uma boa hora para você parar, pegar o seu caderno e escrever com suas palavras uma definição de funções executivas. Situar no contexto histórico as pesquisas sobre funções executivas, podemos seguir
com a seguinte temática: por que é importante estudar os conceitos sobre funções executivas? É bastante interessante pensar que, apesar de tão essenciais, nós não nascemos com as habilidades que nos permitem controlar impulsos, fazer planos e manter o foco. Nascemos com potencial para desenvolver, ou não, essas capacidades, dependendo da nossa experiência, desde a primeira infância até a adolescência e início da idade adulta. Somos resultado da genética, das experiências e do ambiente. Nossos genes fornecem o projeto, mas os primeiros ambientes que as crianças vivem deixam uma marca duradoura nesses genes. Essa marca influencia a forma como ou se esse potencial genético será expresso nos circuitos cerebrais que sustentam as capacidades de funções executivas, das quais as crianças dependerão durante toda a sua vida. Essas habilidades, elas são desenvolvidas por meio da prática e são reforçadas pelas experiências e por meio delas é que são aplicadas e são melhoradas. As funções executivas são habilidades cognitivas essenciais para o êxito na escola e na vida. Hoje, boa parte das crianças, independentemente das suas origens, estão atrasadas em termos dessas habilidades essenciais em comparação com as gerações anteriores. No entanto, essas habilidades podem ser melhoradas em crianças e jovens sem a necessidade de pessoas altamente especializadas ou equipamentos sofisticados. Em todas as culturas, durante os milhares de anos, atividades como brincadeiras, contar histórias, música e dança foram parte integrante da vida das crianças. E o melhoramento das funções executivas nas crianças mais jovens ajuda a criar uma trajetória para o êxito. Por outro lado, permitir que as crianças iniciem a escola atrasadas em termos dessas habilidades inicia uma trajetória negativa, cuja reversão pode ser difícil e extremamente custosa. Se eu fosse você, voltava nesse último minuto e escutava novamente as últimas falas. Elas podem ser extremamente úteis quando você conversar com seus alunos jovens ou com os pais dos seus alunos. Porque vai que se um aluno perguntar a você por que é importante estudar funções executivas e no que isso contribui para o meu dia a dia, o que você, educador, supera? Responderia? Escreva aí no seu caderno. Eu espero. 2 minutos. Ok. Respostas interessantes para essa pergunta poderiam ser parecidas como essas. As funções executivas são essenciais em quase todos os trabalhos ou profissões que precisam de organização, planejamento, resolução de problemas, tomada de decisões ou processamento de dados de informações. Qualquer função, desde trabalhar em uma loja de autopeças a uma cirurgia do coração, usará todos esses processos cognitivos. Ou, as funções executivas também cumprem um papel fundamental ao estudar, pois elas são as que permitem controlar a atenção e manter a concentração durante a aula e organizar as anotações para uma prova. Ou você usa as funções executivas ao organizar uma viagem de carro, quando algo inesperado acontece e você deve tomar uma decisão rápida, ou quando você deve parar uma ação não apropriada e continuar a situação. As funções executivas são importantes para organizar planos de forma eficaz e bem-sucedida, realizar tarefas, adaptar-se a uma alteração inesperada, por exemplo, se há trabalhos de construção na estrada e várias atividades cotidianas diferentes que você realiza no dia a dia. Você, educador, também poderia ampliar sua fala
colocando as situações cotidianas em um contexto um pouco mais neurocientífico e ajudando aos pais dos seus alunos, principalmente do infantil, a entenderem melhor o funcionamento executivo do cérebro. O que é importante para os pais é saber que o córtex pré-frontal continua a se desenvolver até o início da idade adulta. Então, as funções executivas estão entre as últimas funções cognitivas a amadurecer plenamente no desenvolvimento humano. Sabendo disso, é claro que você não deve esperar que suas crianças e jovens em idade escolar e até o início aí da faculdade tenham habilidades de funcionamento executivo plenamente desenvolvidas. A região do cérebro responsável pelo controle executivo é um trabalho em andamento. Conhecer esse fato pode ajudar os pais e vocês, educadores, a se tornarem mais pacientes com os alunos que enfrentam desafios nessas áreas. As pesquisas sobre funcionamento executivo, elas cresceram nos últimos 20 anos, muitas vezes incluindo neurociência baseada no cérebro. Essa região do cérebro que tem sido associada às funções executivas como planejamento, organização, mudança de atenção, resolução de problemas e autocontrole é frequentemente associada ao córtex pré-frontal ou lobo frontal. Como sabemos disso? Principalmente com exames de ressonância magnética funcional, que é uma técnica de pesquisa que os neurocientistas usam para detectar o fluxo sanguíneo para certas regiões do cérebro durante as mais diferentes atividades. Dessa maneira, eles podem ver onde as tarefas como planejamento, inibição e resolução de problemas tendem aí a ocorrer. Essa técnica, ela fornece aos cientistas um mapa do cérebro para as habilidades críticas de funcionamento executivos. Como pais, para compreender melhor as habilidades de funcionamento executivo dos filhos deles, você poderia dizer a eles que pensem em maneiras de como usam o funcionamento executivo em sua própria vida. Quando tiver a oportunidade de conversar com os pais dos seus alunos, você pode dizer a eles que falas simples ajudam as crianças e jovens a entenderem como funciona um cérebro executivo. Por exemplo, às vezes, vocês pais podem se sentir como os CEOs ou como maestros no funcionamento de suas famílias. Como pais, vocês organizam horários, mudam de planos quando necessário, deixam de lado coisas que preferem fazer em favor das prioridades mais altas, mais importantes, e planejam o presente e o futuro. Na verdade, as habilidades usadas para administrar uma família são as mesmas habilidades de funcionamento executivo que você provavelmente está tentando desenvolver em seu filho. Como adultos, é importante conhecer os próprios pontos fortes de funcionamento executivo e áreas de fraqueza, porque conhecer seus próprios pontos fortes pode ajudá-lo a ter um propósito de ensinar ao seu filho o que você sabe. Conhecer suas fraquezas também é bom, porque você pode contar com o apoio de outras pessoas para ajudar você e seu filho a melhorar essas habilidades específicas, como os educadores Supera, por exemplo. Para pôr isso em uma história, exemplifique com a situação de planejamento de uma viagem em família. O que você faz primeiro? Vocês todos entram no carro e saem de férias, numa bela manhã qualquer, sem instruções, ou um mapa ou um plano? Claro que não, a menos aí que você seja uma família altamente despreocupada, espontânea, impulsiva. Provavelmente, o que você faz é conversar com sua família sobre o local que desejam ir, restringir suas opções por preço, por valores,
clima, disponibilidade de passagens. Também verificam as agendas de todos para ver quando todos estão livres. Algumas semanas antes, você pode ligar para os amigos que moram perto do destino que você vai visitar e informá-los que gostaria também de visitá-los. Talvez você pesquise como chegar de carro ou de avião. Organizar quem vai ficar com o cachorro, rato, hamster e quem poderia ficar responsável por recolher cartas, acender as luzes, pedir folga do trabalho ou as férias e antecipar alguns projetos de trabalho para não voltar de férias com um enorme volume de trabalho para fazer. Você pode reservar dinheiro para essa viagem ou usar um cartão de crédito e fazer um plano mental sobre como você pagará seu cartão de crédito mais tarde. À medida que a viagem se aproxima, você pode fazer uma lista do que precisa trazer e começar a arrumar 1 ou 2 dias antes as suas malas aí de viagem. Todos esses processos mentais de planejamento, organização, antecipação, debilidade são funções executivas. Elas são um roteiro mental, o itinerário para atingir um objetivo. Você usa todos os dias, esteja você ciente deles ou não. Outra forma dos pais explicarem o funcionamento executivo para crianças pode ser o uso de imagens. Quer ver como? Você pode pedir a ele que pense em um homem, uma mulher pequena, na frente do seu cérebro para representar o lobo frontal como o chefe do seu cérebro. O chefe diz a ela para prestar atenção, o que fazer primeiro, o que lembrar e assim por diante. Crianças e adolescentes gostam de ser chefe das coisas. Por alguma razão, quando você diz a uma criança que ela é o chefe para planejar um projeto de ciências, por exemplo, isso soa melhor do que dizer a ela que é responsável por planejar o projeto de ciências. A palavra chefe aí tem poderes mágicos. Você pode levar essa analogia de chefe adiante para explicar quando seu filho está tendo dificuldades em algumas funções executivas. Se o seu filho esquecer de fazer uma parte do dever de casa, por exemplo, você pode dizer: parece que o chefe do seu cérebro acabou tirando uma soneca no meio do trabalho. Vamos dar uma olhada de novo aí nessas instruções, na tarefa, o que tem que fazer? Para crianças e adolescentes que são sensíveis ao feedback, essa pode ser uma boa maneira de alertá-los sobre os desafios de maneira um pouco mais amigável. Você também pode usar analogia para elogiar seu filho quando ele usa uma habilidade executiva. Por exemplo, uau! Você acabou de se concentrar na tarefa de matemática por 20 minutos seguidos! E o chefe do seu cérebro trabalhando muito hoje, hein? O que falamos nessa parte é sobre como tornar útil um conhecimento neurocientífico. Novamente, isso, em essência, é o supera. Compartilhar os achados da neurociência com quem efetivamente constrói e nutre cérebros, ou seja, todos os adultos de referência. Gostaria, nesse momento, de enfatizar para você, educador supera, o quanto as funções executivas são importantes para vários aspectos da vida. Acompanhe comigo no seu vídeo a seguinte tabela. Nós temos aqui 3 colunas. Aspectos da vida, para que elas são importantes e quais autores e pesquisas correspondentes a este tópico. Primeiro, saúde mental. Déficit nas funções executivas podem ser observados em uma série de condições clínicas, junto com alterações comportamentais, incluindo drogadição, TDA com ou sem hiperatividade, transtorno de conduta, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia. Na área de saúde física, funções executivas empobrecidas estão associadas com obesidade, comer em demasia, abuso de substâncias tóxicas e baixa adesão a tratamentos. Na qualidade de vida,
Pessoas com melhores funções executivas desfrutam de uma melhor qualidade de vida. Prontidão escolar. As funções executivas são mais importantes para a prontidão escolar do que o QI ou o nível de leitura e matemática de entrada para os alunos no ingresso da escola. Sucesso na escola. As funções executivas, elas são preditoras do sucesso escolar, tanto em competência leitora quanto matemática ao longo dos anos escolares. No trabalho, funções executivas fracas levam a baixa produtividade e dificuldade em encontrar e se manter em emprego. Na harmonia conjugal, um parceiro com baixo funcionamento executivo pode ser mais difícil de se conviver, ser menos confiável ou mais propenso a agir por impulso. E de uma maneira mais ampla, em segurança pública, um baixo funcionamento executivo leva a problemas sociais, incluindo crime, comportamento imprudente, violência e explosões emocionais. Observem que ao lado de cada comportamento disfuncional, eu cito um autor e a pesquisa correspondente a este tópico. Se você clicar em cima do nome do autor, verá que é um link que te levará diretamente à pesquisa correspondente. Observe, no entanto, que todas as pesquisas estão em inglês, porque são pesquisas publicadas em revistas científicas. Mas o mínimo que eu espero e desejo que todo ser humaninho faça é aproveitar essa oportunidade de ter contato, pelo menos com o resumo da pesquisa, quando o artigo não for de leitura aberta, que quer dizer que precisa ser comprado, e quando for um artigo de leitura gratuita, que leia esse artigo na íntegra. Porque nós aqui no Supera estamos num patamar, num nível de estudos e conhecimentos que não dá mais para não se aproximar dessas pesquisas que circulam aí pelo mundo. Como enfatiza Elkonon Goldberg, e eu uso as palavras dele para dizer que a neurociência costumava ser, sim, monopólio de algumas universidades super destacadas, badaladas, localizadas aí em um punhado de países. A neuropsicologia costumava ser uma disciplina muito peculiar, um nicho relativamente desconectada do mundo da neurociência. A própria neurociência era relativamente despreocupada com a cognição de ordem superior e até mesmo o termo neurociência cognitiva era frequentemente recebido com olhos de cientistas que trabalhavam em áreas mais estabelecidas de pesquisa cerebral. Também o interesse em funções executivas era compartilhado por um clubinho mesmo, viu, gente? Um cluster muito pequeno de neuropsicólogos e neurocientistas. Bom, nada disso é verdade hoje. Isso é passado. Tudo mudou e para melhor. Pesquisas importantes em neurociência são realizadas em vários centros acadêmicos e biomédicos em todo o mundo. Nós aqui, e você faz parte disso, estamos testemunhando uma fusão, ou pelo menos uma fusão combinada da neurociência cognitiva e da neuropsicologia. Com isso, todo educador Supera precisa ter uma compreensão mais refinada dos conceitos neurocognitivos para ir além essa atividade de treino atenção, memória e visoespacial. Combinado? E já emendo com mais conceito. Funções executivas se referem a um grupo de habilidades que nos ajudam a focar em múltiplos fluxos de informação ao mesmo tempo. Monitorar erros, tomar decisões com base nas informações disponíveis, rever planos se necessário e resistir à tentação de deixar a frustração nos conduzir a ações precipitadas. Mais um conceito.
Dizendo de uma forma mais técnica e mais ampliada, as funções executivas dizem respeito a um conjunto de funções cognitivas que permitem a programação e a realização de comportamentos complexos direcionados a um objetivo. As funções executivas, como a atenção seletiva, a iniciativa, a seleção de objetivos, a tomada de decisão, o planejamento, planejar comportamentos necessários para a sua execução, a elaboração de estratégias, a capacidade de abstração e de pensamento simbólico, a habilidade para elaborar conceitos, a flexibilidade cognitiva, a classificação, o controle inibitório, a solução de problemas e o pensamento indutivo, a avaliação das alternativas e a avaliação das consequências e monitoramento da ação. Super amplo, não é mesmo? Então eu vou para a minha última definição e a mais atual aí de funções executivas. Conceito. As funções executivas podem ser definidas como um conjunto de habilidades que permitem ao indivíduo direcionar comportamentos para alcançar metas, resolver problemas imediatos, alternar comportamentos e pensamentos de acordo com a exigência do ambiente e inibir comportamentos inadequados em determinados contextos. Quais são os autores que se aproximam mais dessa definição? Muitos brasileiros. Godoy, Dias, Trevisan e Menezes, Seabra, lá em 2010, Tonieto, Wagner, Trentini, Sperber Parente, em 2011. E também são conhecidas como função do tipo descendente, top-down, ou seja, de controle cognitivo, capaz de realizar uma leitura não linear das informações do ambiente. Novamente, nós temos a Adele Diamond, em 2013. Uma das abordagens possíveis para a classificação das funções executivas é diferenciá-las entre quentes e frias. Quais os pesquisadores classificam e as diferenciam entre quentes e frias? Pesquisadores como Fonseca, Malloy, Diniz, De Paula, Sedó, Fuentes e Leite. Nessa proposição, as funções executivas quentes, elas estariam relacionadas ao córtex pré-frontal, orbitofrontal, ligadas ao processamento motivacional e emocional, como tomada de decisão, a cognição social e a teoria da mente. As frias, por sua vez, estão relacionadas ao córtex pré-frontal, dorso lateral e a um conjunto de processos cognitivos, entre eles a categorização, flexibilidade cognitiva, fluência verbal, e estão relacionadas com processos cognitivos racionais, inferenciais e mais lógico-dedutivos. Em resumo, as funções executivas são estreitamente vinculadas ao córtex pré-frontal e, junto com as emoções, elas visam a regulação do comportamento e do desempenho cognitivo. Elas correspondem a um conjunto de processos cognitivos que, de forma integrada, permite direcionar comportamentos e metas. Elas referem-se ao controle cognitivo de ordem superior, necessária para a realização de um objetivo específico. Então, as funções executivas são essenciais para o comportamento executivo independente, criativo e socialmente construtivo. Com isso, eu amplio ainda mais o conceito de funções executivas e trago esse conceito para a atualidade, para o que se está estudando hoje. A princípio, o termo está mais relacionado à definição de metas, iniciação de ação, inibição, planejamento, alternância, moderamento. Ok, já sabemos. No entanto, estudos mais recentes têm incorporado com certa variedade a cognição social, a teoria da mente, processo estratégico de memória episódica, insight e metacognição no domínio dessas funções. Agora é uma boa hora para você, educador supera, me fazer uma pergunta. No que eu posso te ajudar? Sei. Entendo. Muito interessante sua dúvida. Manda para mim
mensagem chegando. Tcharam! O quê? Vocês acham que o carteiro ia entregar de novo? Gente, nós já passamos dessa época. Era a época que eu não recebia likes. Agora eu já tenho quase 20 likes. E com 20 likes é possível a gente poder dar um upgrade aqui no nosso material. Então vejam, chegou uma mensagem. É uma pergunta de um educador Supera. Veio até com o papel timbrado do Supera. Esse povo tá muito bom. Querida Sol, muita intimidade, muito bem, gostei, assim mesmo. Querida Sol, muito obrigada. As funções executivas estão espalhadas por todo o cérebro ou só no córtex pré-frontal? Bah, que pergunta, hein? E ainda me manda aí um emoji com corações. Vou tentar lhe ajudar. Ótima pergunta. Sua pergunta, provavelmente, eu devo acreditar que foi motivada pela fala anterior. E sua pergunta sozinha já vale uma aula. Muito bom. Eu vou colocar de duas formas a resposta. Primeiramente, de maneira bastante simplista, mas para fins didáticos, e depois vou ampliar esta primeira colocação. Tudo bem? Vamos lá. De maneira didática, podemos dizer que o córtex pré-frontal, normalmente, ele encontra-se associado às funções executivas e que áreas específicas suportam o desenvolvimento dos diversos componentes do sistema executivo. Ressalto que as funções cognitivas, classicamente, elas são atribuídas ao córtex frontal pela neuropsicologia, função executiva, memória de trabalho, atenção seletiva, mas estão, na realidade, associadas a circuitos iniciados nessa área e que se dirigem a estruturas subcorticais, embaixo do córtex. Embora não exista um consenso sobre a definição e os componentes das funções executivas, não há dúvida de que as funções executivas estão na base do comportamento intencional aí da nossa espécie. Esta metáfora do córtex pré-frontal tem sido frequentemente usada na literatura como referente às bases neurobiológicas das funções executivas. No entanto, a equivalência entre estrutura e função, nesse caso, parece aí um tanto quanto simplista. Do ponto de vista neurobiológico, as funções executivas relacionam-se estreitamente com a atividade dos circuitos frontoestriatais. Esses circuitos frontoestriatais facilitam comportamentos determinados pelo córtex cerebral, inibindo comportamentos conflitantes. Nos últimos anos, as pesquisas sugerem que eles participam de outras dimensões do comportamento humano, sendo descritos 5 circuitos paralelos envolvendo os núcleos de base e o córtex pré-frontal. Cada um deles controla distintos tipos de comportamentos, abrangendo aí desde movimento a ações cognitivas e emocionais. Os circuitos originam-se em áreas distintas do córtex frontal. Os 3 circuitos envolvidos com funções cognitivas são nomeados, inclusive, a partir do nome dessas áreas de origem. Assim, os circuitos dorsolateral, orbitofrontal e lá dentro, o símbolo anterior, iniciam-se nas áreas correspondentes do córtex pré-frontal. Nesse sentido, a maturidade funcional desses circuitos se dá no fim da segunda década de vida e diversos aspectos das funções executivas tendem-se a desenvolver mais tardiamente em comparação às outras funções cognitivas. Mas também há um declínio precoce das funções executivas em comparação a outros domínios cognitivos durante o envelhecimento cerebral, iniciando já a partir aí da terceira década de vida. Sim,
É certo que as funções executivas dependem de alguns circuitos que envolvem conexões entre o córtex pré-frontal e estruturas subcorticais, em particular os circuitos pré-frontais, órbito frontal, dorso lateral e cíngulo anterior, parecem estar particularmente envolvidos com os componentes específicos das funções executivas. Calma! Deem uma olhada nos próximos 3 slides. Nesse primeiro slide, temos uma visão geral de onde se localizam os circuitos frontoestriatados, órbito frontal, dorso lateral e do cíngulo anterior. Localizaram? Ok. Vejam aqui embaixo, né, o circuito do cíngulo anterior. É importante para aspectos relacionados à motivação, a processos atencionais controlados e a seleção de respostas. Próximo slide. O circuito dorsolateral. Ele é responsável aí pela atualização e alternância. O circuito dorsolateral que você está vendo na tela está relacionado às funções clássicas, também conhecida como frias. Entre elas destacam-se estabelecimento de metas, planejamento, solução de problemas, fluência, abstração e categorização, memória operacional, monitoramento, flexibilidade cognitiva, autorregulação, julgamento e tomada de decisão. Já o circuito lateral órbito-frontal, responsável aí pela inibição, está relacionado a algumas dimensões do comportamento social, como o cumprimento de regras, controle inibitório de respostas socialmente inadequadas, autorregulação, tomada de decisão em situações de risco, capacidade de se automonitorar. Todas essas funções estariam relacionadas com funções executivas quentes. Compreender exatamente como o desenvolvimento do córtex pré-frontal contribui para o progresso das funções executivas constitui para nós um grande desafio. Em primeiro lugar, as funções executivas são difíceis de definir e medir, em parte porque os conceitos fundamentais, como inibição, flexibilidade cognitiva, na verdade, são usados mais para descrever do que para explicar o comportamento. Em segundo lugar, não está claro se os processos envolvidos na regulação de um tipo de comportamento, como a linguagem, são os mesmos processos envolvidos na regulação de outros tipos de comportamento, por exemplo, as emoções. Com isso, quero dizer que resultados consistentes dos estudos de ressonância magnética funcional sobre o desempenho do funcionamento executivo é que muitas outras regiões fora do córtex pré-frontal estão associadas ao desenvolvimento de desempenho das funções executivas, incluindo também o córtex cingulado, o córtex insular e o córtex motor. Uma interpretação dessa evidência é que as tarefas de desempenho do funcionamento executivo são muito complexas e envolvem muitos subprocessos diferentes, como lembrar-se aí de instruções, responder a alguns estímulos, ignorar outros, planejar, executar respostas motoras e avaliar, monitorar o feedback aí do seu próprio desempenho. Embora possamos afirmar que o córtex pré-frontal é a sede das funções executivas, é possível também que as funções de funcionamento executivo estejam associadas a atividades em várias regiões do cérebro, porque as próprias tarefas elas envolvem muito subprocessos diferentes, cada uma delas associada à atividade de uma diferente região do cérebro. E isso é resultado de estudos muito recentes. Os estudiosos começaram recentemente a examinar as mudanças do desenvolvimento em redes cerebrais consideradas importantes para o funcionamento executivo, examinando as mudanças nas conexões entre o córtex pré-frontal e as
outras regiões comumente associadas ao funcionamento executivo, como o córtex parietal, o córtex cingulado e o córtex insular. Os resultados iniciais eles sugerem que há uma reorganização ampla da rede durante o desenvolvimento, com a formação de novas conexões de longo alcance e eliminação das conexões pré-existentes de curto alcance ao longo do crescimento e desenvolvimento das crianças. Concluindo, o cérebro necessita das 2 primeiras décadas de vida para se desenvolver em níveis adultos. Durante esse tempo, as diferentes regiões do cérebro se desenvolvem em ritmos diferentes. Juntamente com essas mudanças localizadas, as conexões entre as regiões cerebrais também se desenvolvem gradualmente ao longo da infância e da adolescência. Em conjunto com esses desenvolvimentos da estrutura e na função cerebral, a gente consegue ver aí progressos na capacidade de realizar tarefas de funcionamento executivo. Porque as crianças apresentam melhorias graduais em sua capacidade de planejar com antecedência, de alternar entre tarefas de inibir uma resposta quando são instruídas a fazer. Os córtex frontal e parietal precisam se comunicar a fim de realizar eficazmente as tarefas em funcionamento executivo. E essa comunicação eficaz entre as regiões não está totalmente desenvolvida até o final da adolescência. E isso pode explicar porque as habilidades de funcionamento executivo não amadurecem até o final da 2ª década de vida. Finalizando nossa aula, que aula, hein? Resumo que... Está claro, então, gente, que o conjunto de habilidades caracterizadas pelas funções executivas pode ser definido e agrupado de acordo com diversos modelos teóricos. Nossa opção aqui no Supera é por apresentar o modelo proposto por Diamond, lá em 2013. Essa autora revisa os conceitos envolvidos na compreensão das funções executivas para compor um modelo integrado, contemplando 3 conceitos nucleares, que são controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva. E elas se correlacionam de forma a habilitar as funções executivas em nível superior, que consiste nas habilidades de planejamento, resolução de problemas, tomada de decisão e raciocínio lógico. Na próxima aula, iniciaremos a partir deste ponto, conceitualizando esses 3 conceitos nucleares: memória de trabalho, controle inibitório, funções executivas, e ampliando ao longo das demais aulas dessa unidade as Big Ten, os componentes executivos que ficam embaixo dessas 3 grandes dimensões. Se você gostou, clica no joinha, nos ajuda a chegar a 1 milhão de likes para que eu ganhe o prêmio do YouTube. Sim, agora que eu aprendi a ser blogueira, eu penso grande. Vou dominar o mundo. Se você não curtiu, não clique em nada. Se inscreve no nosso canal e corre lá para o fórum para responder as questões e garantir o seu certificado. Um super abraço da Sol Jacob, ótima semana, grandes estudos e até a próxima. Treine seu cérebro!